Nossa aula aí com alguns temas rapidinho. Primeiro, hora de fome, né? O pessoal deve estar com fome aí, muita fome. Serei bem simples, direto e objetivo. E eu vou falar um pouco de crise, a fome vai passar rapidinho. Vocês que estão aqui, não tem nem oportunidade de colocar um pratão do lado. Quem está lá em casa ainda deve estar com os olhudos já mandando aquela xepa. Bom, mas vamos lá. Então eu fiquei com a parte de temas nacionais. O primeiro tema importante, e aí eu vou trazer algumas características específicas, é a questão da crise da água, que já apareceu em algumas provas, mas que não apareceu da maneira como eu pretendo que apareça na de vocês, e vocês acertem, e aí é só correr pro abraço. Então, crise da água, o que é importante a gente saber? Primeiro, são vários fatores que explicam essa crise conjuntural. Não é só porque parou de chover, gente. Não é somente a estiagem, não é somente o aspecto ambiental. Segundo o relatório da ONU de 2014, o governo estadual tem culpa, uma parcela de culpa nessa crise da água. Por quê? Porque ele já tinha sido avisado por pesquisas no passado e nenhum projeto foi executado de uma maneira coesa e viável para superar essa dificuldade. Então, já apresentei um aspecto, o aspecto ambiental, a estiagem. Segundo, culpa do governo, em partes. Uma terceira causa é a modificação no padrão de consumo. Hoje todo mundo carrega o celular várias vezes. Hoje todo mundo tem um aparelho tecnológico ligado. Então lembrem-se sempre que essa nossa matriz energética, ela está relacionada com a necessidade de água. Um ponto importante diz respeito à questão do volume morto. Então, a utilização do volume morto ou reserva técnica, como é chamado dentro da terminologia específica. Primeiro, alguns especialistas afirmavam que a água do volume morto, ela contém sedimentos e que esses sedimentos poderiam apresentar metais pesados. Os metais pesados seriam nocivos àqueles que consumissem a água, por exemplo. O governo paulista realizou testes e comprovou que aquela água, né, pelo menos a gente não sabe se daqui a algum tempo vem algum ser mutante por aí, mas até agora ninguém saiu aí com mutação genética. Mas comprovou que a água é propícia para o consumo. Então, esse foi o primeiro ponto, volume morto, trouxe para vocês, já apareceu. Um segundo ponto importante, a questão da transposição do Rio Paraíba do Sul. Primeiro, é um rio que abastece 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O principal estado abastecido por esse rio é o estado do Rio de Janeiro. De 15 milhões de usuários dos 3 estados, 8 milhões e meio são do Rio de Janeiro. Qual que era o grande problema dessa utilização por parte de São Paulo? O governo carioca, em um primeiro momento, não se demonstrou favorável a essa transposição. Por que transposição entre aspas? Porque é construir um canal que abasteceria o sistema Cantareira, que é o sistema aí com maior gravidade no que tange a baixa do seu volume. Depois de uma negociação, o governo de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro chegaram aí a um acordo e a transposição foi sim aceita, com um valor milionário, aí, um valor estratosférico que foge da nossa competência, pelo menos daqui do que eu consigo pensar como dinheiro. O Vitor não, porque eu sei que ele está aí melhor do que eu, né, Vitor? Muito rico. Bom, então esse é professor de atualidade. Esse é um segundo ponto importante com relação à crise da água. Por isso que eu, particularmente, conversando com os meus amigos, a gente chegou à conclusão, se tiver uma pergunta, ela vai ser sobre o Paraíba do Sul. Porque é algo que poucos ouviram falar, que é uma medida paliativa para a resolução da crise da água e que pode aí surtir efeito a curto prazo. Um ponto importante é que as chuvas elas foram restabelecidas parcialmente. Isso fez com que o nível do Cantareira, principalmente, subisse um pouquinho. E a galera já saiu tomando banho, gravando, lavando o carro, empurrando a folha com a torneira e etc. Mas essa elevação no volume ela é substancial. Ainda precisa de um projeto aí a longo prazo para resgatar. Certo? Gravem sempre também que hoje o sistema de maior importância é o sistema Guarapiranga. Ele superou na questão do nível de água o sistema Cantareira. Beleza? Vai lá, Vitão. Bom, como eu falei que a fome ia passar rapidinho, falei de crise da água. Então agora ninguém está com sede. Vou falar agora do resultado do PIB no Brasil. Já põe a mão no bolso, vê se tem uma moedinha sobrando, guarda, gente. Porque a coisa está feia. O resultado do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas, bens e serviços produzidos durante um ano em um país, foi divulgado, o PIB brasileiro foi divulgado com atraso.
Ajuste... Ó, precisa ter um sorriso irônico. É esse mesmo, é esse que eu queria... Bom, as justificativas do governo para o atraso do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável por divulgar o PIB, é que uma nova metodologia de orientação da ONU foi utilizada. E não por conta da instabilidade econômica, questão política, etc. Mas essa é a justificativa. Utilizou-se uma nova metodologia e isso conduziu a um atraso. Por quê? Alguns valores que eram despesas se tornaram investimentos. Talvez por isso ainda a gente teve um resultado levemente positivo de 0,1. Se comparado aos anos anteriores, dá para ver que a nossa economia caminha mal. Inclusive a projeção econômica agora para 2015, o PIB, é um PIB contraído. Então talvez lá em 2016 seja divulgado que o PIB de 2015 foi negativo. Resultado, sabe o que isso significa? Achou uma moedinha na rua, guarda, porque a coisa vai ficar feia, seja de 5 ou de 10 centavos. Beleza? Tempo. Importância sobre o PIB. Primeiro, a questão do PIB, ela sempre pega no que tange, eu estou com dificuldade de pôr aqui, mas não tem problema. Ela sempre pega no resultado completo. E a banca VUNESP adora o PIB. Provavelmente, na hora que tiver uma pergunta sobre o PIB lá amanhã, vocês vão fazer yes! Não façam, se segure, senão os adversários ali eles podem... Yes! Mais ou menos assim. Ficou melhor agora? Bom, então, o que a banca pega? O resultado foi negativo na agricultura. Não, gente. Muitas pessoas pensam que o Brasil ainda depende somente da agricultura. E o resultado negativo se deu no aspecto industrial. A agricultura, inclusive, fez com que o PIB ficasse aí no 0,1. Se a agricultura não tivesse ido bem, talvez o resultado seria um pouco pior. Então, o que foi mal, principalmente o setor industrial. Não confundam na hora lá para não ter erro. Beleza? Provavelmente, segundo as projeções do Banco Central, o PIB de 2015 seja negativo. Apesar de que o ministro da Fazenda, aí, Joaquim Levy, tem tentado no Congresso discutir possibilidades para reestruturar a nossa economia. Certo? Vai lá, beleza? Bom, aí está de novo a nova orientação da ONU para o cálculo do PIB, o que vai aparecer como justificativa do atraso. Se a gente for analisar de maneira mais macro esse tema, a instabilidade política pode explicar esse atraso, coisa que não acontecia há muito tempo. Se comparado aos países do G20, as maiores economias do mundo, o PIB brasileiro fica ainda pior. A gente ficou na frente da Itália e à frente do Japão, que tiveram resultados piores do que o nosso, que passam por problemas econômicos. Então, grupo com as principais economias do mundo, o Brasil está lá embaixo no que tange ao desempenho, ao desenvolvimento econômico. Por isso que esse cenário de contração, ele sugere um menor poder de compra da população, a população se policiando na hora de executar atividades econômicas, na hora de ter acesso ao crédito. Essa é a teoria, porque muitas vezes a gente mesmo sem dinheiro vai lá e compra alguma coisa, certo? Beleza, vai lá. Bom, outro tema importante que a gente trabalhou também em aula e chegou à conclusão que pode aparecer é o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade nasce por lei em 2011, começa os trabalhos em 2012. Qual que era o objetivo dela? Investigar graves violações de direitos humanos de 1946 a 1988. Qual período ela se preocupou de maneira específica? A ditadura militar no Brasil, 1964, 1985. Aí, o relatório final, que foi apresentado em dezembro, ele apresentou algumas recomendações. Isso não quer dizer que o que foi levantado, discutido, pesquisado, comprovado ou não pela Comissão Nacional da Verdade, vai virar lei. Por exemplo, a possibilidade de discutir a lei de anistia. Isso desenha um cenário de recomendações para que o Brasil entenda os atos cometidos contra violações de direitos humanos no período da ditadura, principalmente. Então, na hora que tiver lá, são 29 recomendações. Vou começar a falar todas, anota aí, mentira. Tem que saber que são recomendações, que o relatório final não termina como uma lei em vigor. Beleza? Bom, continuando aí, um dos problemas mais graves do Brasil hoje é a questão das cesáreas. O Brasil é o campeão
na realização de cesáreas. É o país que mais faz cesáreas no mundo. O Ministério da Saúde, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, uma agência ligada à ONU, aí a importância do tema, porque a VUNESP adora questões relacionadas à ONU. Veja lá na prova da capital uma pergunta sobre a FAO, né, ligada a uma agência especializada da ONU. A ONU orienta, segundo a Organização Mundial da Saúde, que o número de cesáreas fique entre 10% e 15%. No Brasil, se a gente considerar tanto planos privados quanto o SUS, Sistema Único de Saúde, chega aí, supera os 50%. Se a gente for levar em consideração somente planos de saúde, passa dos 80% de cesáreas. A questão da prova, ela vai ser descritiva, ela vai vir com o dado, ela não quer saber se você defende cesárea ou se você defende parto natural ou parto humanizado. O que se sabe é que essa resolução tende a dificultar cesáreas que sejam realizadas simplesmente por conta do mercado. Então parece que a cesárea ela virou algo mais mercadológico e não é desenvolvida ali, utilizada no momento preciso, quando somente ela consegue realizar o parto. Certo? Então é importante se atentar para essa questão e dentre as propostas dessa resolução, está lá, a gestante ter acesso ao número de cesáreas do hospital, daquele médico, orientar os médicos a utilizar um partograma, que é o que vai possibilitar depois a análise se naquele caso específico seria necessário a realização de uma cesárea ou não, poderia ter sido um parto natural. Então aí são os instrumentos dessa resolução para tentar diminuir o número de cesáreas, beleza? Bom, continuando aí, um outro tema importante, em vigor desde dezembro, para a gente não impactua muito porque a gente já estava habituado, a lei antifumo de caráter nacional. Em São Paulo já era proibido fumar em espaços públicos fechados, assim como em outros 7 estados, mas desde dezembro a lei vale para todo o país. Inclusive, ela considera aí não só o cigarro, o charuto, o narguile, que muitos não sabem, ou o narguilé, não sei qual é a pronúncia correta. O narguilé, inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é tão prejudicial quanto o cigarro, no caso mais. Uma tragada de narguilé corresponde a um cigarro inteiro consumido. Então também, você vê a galerinha da modinha aí, né? Lá com o seu narguilé, um espaço público fechado, e não sabe que estão, e não sabe que estão infringindo uma lei. Então também é lei. Para acabar aqui, vou citar outros 2 temas que a gente achou relevante trazer para não faltar na prova de vocês, para vocês chegarem ainda mais seguros. Em março desse ano, simbolicamente depois do Dia Internacional da Mulher, foi sancionada a lei do feminicídio. O que essa lei diz? O homem que cometer um assassinato por questões de gênero, matou a mulher por ela ser mulher, vai responder por um crime hediondo. Então o crime hediondo tem os seus agravantes maiores do que um crime comum. Lei do feminicídio, visando agregar valores à questão da Lei Maria da Penha, que já existe para proteger a mulher. Em rankings recentes, o Brasil é o 7º país, 7º colocado no número de assassinatos por mulher. Então morre muita mulher, por isso que a legislação tem se voltado para essa causa social. Certo? Um outro tema importante, também sancionado em março, é a questão da criminalização da venda, distribuição e entrega de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Então, se um indivíduo for pego vendendo ou entregando gratuitamente, dica aí, porque o pessoal acha que é só vender, ele vai responder aí perante a lei, porque agora não é mais uma contravenção penal, agora é um crime. Beleza? Espero que tenham absorvido. Bom, hoje um problema de saúde pública é a questão da febre chikungunya. Então, inclusive apareceu em algumas provas recentes. A pessoa que contrai tem sintomas parecidos com a dengue. Então, cuidado na hora da questão da sua prova, direcionar você para a alternativa A, dengue. Ela é parecida, mas em dados numéricos, a dengue é um problema ainda maior, certo? Em quantidade de casos. Beleza? Então, atenção para não cair nessa. Espero que vocês façam uma boa prova. Os que estão em casa, que me acompanharam, fizemos o melhor para estar aqui com vocês, passar essa tranquilidade. Agora emocional, antes disso eu deixo o meu amigo Vitor para destruir aí com vocês o que falta.